Mas eu vou começar hoje. Olha bem, você sabe que eu não. Se vocês pegarem minha inserção no jornalismo político, tal, eu fiquei muito tempo no jornalismo cultural, mas eu gosto mesmo de política. Eu não gosto eu não curto muito esse jornalismo, denúncia, não sei o que e tal, e mais, infelizmente, o que eu posso fazer, né? A vida pública brasileira empurra para isso, a gente tem que falar disso, né? Eu gosto mesmo de falar de política. E nesse sentido, o Diretório Nacional do PT se reuniu e tem aí uma resolução, né? Diretrizes do partido que vão ser seguidas, tem várias coisas, mas eu vou destacar nesse editorial uma questão essencialmente política. A extrema-direita e parte considerável da direita que pensa não ser extremista, mas no fundo é, né, tenta caracterizar o PT como um partido de extrema esquerda que vai tomar conta de tudo e tal. Eu já bati muito no PT quando achei que era hora de bater, que via algumas tentações que não eram muito boas. Quando não vejo, não bato, se vejo, bato. É assim que funciona, né? Por exemplo, a pressão que eles estão fazendo para mudar a meta de déficit zero, acho que está errada. Nós vamos falar disso aqui. Acho que o Haddad está certo em manter o déficit zero, mesmo que seja difícil. Mas só que eu acho que o PT está fazendo um cálculo errado. Nós vamos falar disso. Mas agora eu quero falar de uma outra coisa. O PT foi só por 2 votos, é verdade. Mas triunfou a posição correta e o PT não veta alianças do partido com o PL. O PL, aquele em que está o Bolsonaro, eis a questão, esse mesmo. Ô, Vólio Beni, você prestou atenção no que eu disse? É o PL, aquele partido em que está o Bolsonaro. Eu entrevistei, esta semana está no ar uma entrevista com o Antônio Lavareda, um dos maiores especialistas em pesquisas no Brasil. Você tem de ver, é uma baita conversa bacana, né? Os entrevistadores, no caso eu e Valfrido Vardi, não atrapalhamos muito. Foi uma boa conversa. E ali, num dado momento, o Lavareda considera que o bolsonarismo é uma espécie de partido. O bolsonarismo é uma espécie de partido. Congrega valores ali que poderiam constituir eventualmente um partido. É que eles são muito desorganizados. Vocês se lembram que eles tentaram fazer um partido, né? Não conseguiram, porque é uma coisa muito de rede social e tal. Eu lembro que até o nome do partido fizeram uma escultura com balas de fuzil, Larissa. Um negócio lindo, uma coisa assim maravilhosa, né? Escultura com bala de fuzil. Agora, o Bolsonaro mesmo, ele está lá. Mas poderia estar em qualquer lugar, ele tem a turma que o segue. Ele já teve outro partido, saiu, agora está nesse. Mas o PL todo não é bolsonarista. Por exemplo, tem representantes do PL do Nordeste que está mais próximo do Lula, que estão mais próximos do Lula do que do Bolsonaro. Nos 5.700 municípios quase, você tem conformações partidárias locais que não obedecem necessariamente aos valores nacionais. E aí então fica aquela coisa. Veta-se completamente o acordo do PT com o PL e, portanto, de algum modo você empurra todo o PL para o colo do Bolsonaro, ou havendo a chance de o PT compor com o PL, desde que seja um PL não bolsonarista, deve-se fazer a composição. Ora, Vólio Beni, eu optaria pelo segundo. E foi a posição que triunfou.
Alguém propôs lá um trecho para a resolução que é o seguinte: é vedado apoio a candidatos e candidatas identificados com projeto bolsonarista. Isso continuou. Mas tinha: igualmente é vedado o apoio ou recebimento de apoio por parte do partido ao qual o Bolsonaro é filiado. Isso caiu. Isso caiu. E, portanto, o PT, esse PT que está trazendo, que está levando para o governo o Republicanos, esse PT que está levando para o governo ou Republicanos, ou pelo menos um político do Republicanos, que está levando para o governo gente do PP, de Arthur Lira. Será que esse partido tem de vetar a aliança com a legenda? Se houver gente do PL que acha conveniente fazer uma aliança local com o PT, ora, olha, Beni, eu transferiria o ônus do não. O que isso significa, Larissa? Deixe, então, que alguém do PL diga não, com você eu não quero. Então eu renuncio à perspectiva, eventualmente, de ser poder aqui. Digamos que é uma cidade em que o PT esteja na frente. Ou que PT e PL consigam juntos fazer o prefeito. O PL fala: não, eu renuncio a essa perspectiva e acabou, não quero, com vocês eu não quero. Que passe o ônus do não para o outro lado. E acho que o PT fez a escolha correta. Seria esse o meu voto. Aliás, a política ampla de alianças do PT nem é de agora. Eu acho curioso, outro caracterizado como um radical, a extrema-direita adora criar um monstro. O radical. Sabe quem é o autor da política de alianças do PT, de aliança ampla, Valibeni? Quem? Chama-se José Dirceu. Lá atrás. Quem o Lula buscou em 2002 como vice para se eleger presidente? Alencar. Um certo José Alencar. Uhum. Um empresário. Que à época era do PL, era outro PL. Mas ele era do PL. Então, essa política ampla de alianças do PT não é de agora. Foi mais difícil na eleição de 2022 agora. Mesmo assim, conseguiu, né? Porque o PT, digamos, ele está na sua terceira ou quarta conformação de frente de governo, se você pensar. Teve a primeira para governar. Teve a primeira que foi a que disputou a eleição. Não é isso, Vale Bem? Teve. Depois teve uma segunda, que já é do segundo turno, com apoio da Simone Tebet. MDB. Depois teve a terceira, composição do ministério. PSD, União Brasil, o MDB que já tinha entrado ali. E agora caminha para a quarta. E tá certo. Quando eu digo tá certo, prestem atenção. O certo ou errado em política, descartadas as questões éticas, naturalmente, né, de bandidagem, não é disso que eu estou falando. Estou falando do ponto de vista daquilo que é eficaz. Não se governa no Brasil sem maioria no Congresso. O Brasil tem uma Constituição que tem uma marca parlamentarista, embora tenha triunfado o presidencialismo. Isso resultou naquilo que o sociólogo Sérgio Abrantes chamou presidencialismo de coalizão, um presidencialismo que tem que se juntar com partidos. No pós-Bolsonaro, durante o bolsonarismo, por intermédio das emendas, até isso foi abalado, que mesmo governando com os partidos, o Congresso tem um tal poder por intermédio das emendas, que hoje você tem quase um regime de coabitação. O presidente da Câmara é uma espécie de primeiro-ministro, em muitos aspectos. Então, o presidente tem que governar com uma frente, senão nada feito.
Há outra coisa, Valeu Bene, importante. E esse estudo Lavareda também tem. Vejam o Reconversa. Saibam que a eleição municipal é a principal definidora da composição da Câmara 2 anos depois. Tem uma correlação enorme entre aqueles que vencem eleições municipais, especialmente eleição de vereadores, e depois a composição da Câmara. Quando a gente vai analisar direito o que aconteceu com o Brasil, a gente vê que o Brasil começou a ir bem à direita já em 2012. Tanto é que na expressão de Lavareda, a Dilma ganhou a eleição de 2014, mas não levou. Ganhou, mas não governou. Com um Congresso ultraconservador, que acabou resultando no seu impeachment. Ainda que, e hoje eu digo, sem crime de responsabilidade. Então, ter uma posição responsável, conciliadora e que amplie o leque nas eleições municipais é fundamental. E acho que se tomou a decisão correta. Ao não vetar a aliança. Ok? E a segunda questão, o PT passou a defender, e será que eu estou surpreso, Valeu Bene? Vamos ver se você acha que eu estou surpreso. Acho que não. Não. O PT passou a defender a reeleição de Lula. Nossa. Alguém está surpreso? Não. Que o PT esteja defendendo a reeleição de Lula? Eu nunca acreditei, não, é só uma eleição e tal. Até eu brinquei à época, falei, vamos deixar isso para o curso das coisas? Se o governo estiver bem, se o presidente estiver bem, se a avaliação for boa, e se não tiver nenhum nome que possa eventualmente ombrear com outros, vocês acham que o PT vai abrir mão da reeleição de Lula? Mas isso é uma tolice, isso não vai acontecer. Ponto final. Não é? Hoje, por exemplo, se a eleição fosse hoje, ele seria reeleito. Mas não é hoje. Vamos ver o que vai acontecer lá adiante. Vamos ver o que vai acontecer com a economia. É evidente que o nome de Fernando Haddad é muito forte se as coisas caminharem bem. Precisa ver como vai estar a saúde de Lula. Né? Você sabe de alguma coisa? Não sei de nada. Eu sei que ele é um idoso. Do ponto de vista da idade. Da política, não. Para a melancolia de muitos, continua a ser o mais rápido de todos. Isso é evidente. Não é? Então é claro que o PT não vai falar contra a reeleição. E tem mais, né, Valeu Bene? Você imagina se o PT tira uma resolução dizendo não, Lula é um mandato só e acabou. Larissa, quando o contrário de uma coisa é impossível, a coisa se torna fatal. Obviamente, não tinha outra escolha a fazer. Nem há muita digressão a respeito. O fato é, Lula se elegeu com 39% do total dos votos. Se a gente considerar todo o Brasil, se a gente considerar as abstenções, o voto em Bolsonaro, do total, Lula teve 39% dos votos. Hoje o seu governo é considerado bom ou ótimo, isto é, aqueles entusiasmados com o governo mesmo, por 42%. Então ele já ganhou 3 pontos aí. E são números da Quest. E 62% apoiam o seu desempenho. Aprovam o seu desempenho, melhor. Que é aquele sim ou não? 62%. Portanto, ele é entusiasmadamente apoiado por 42%. E isso, e o próprio Lavareda faz essa análise, pode se estender, ter um campo de extensão aí, até 62%. Então hoje ele seria reeleito. Mas tem 8 meses de governo. Fecha amanhã.
né? É muito cedo. Tem muita coisa pela frente. Portanto, não tem... Oh, a reeleição, ele disse que jamais seria, porque a extrema-direita está babando por aí. Mas escuta, vocês dizem que o governo é horrível? Vocês estão com medo de um governo horrível, é isso? Não, né? É porque vocês sabem que também não é horrível. Mas ao partido não restava fazer outra coisa. Então, no que concerne a reeleição, está fazendo o óbvio, né? Evidentemente. E no que diz respeito à aliança com o PL, como já vimos, desde que não seja o PL bolsonarista, e isso também faz sentido, acho que foi a decisão correta, ainda que vitoriosa por apenas 2 votos.